the game November 20th, I suggested that maybe I score 61 points every year. Tá me ouvindo, Marcelo? Tô te ouvindo. E, Alisson, Eu troquei, a tua internet tá igual ao do nosso presidente, viu? eu troquei o aparelho, cara. Eu troquei o aparelho. Porque Certo, é o aparelho que tá me dando esse problema. certo. Onde é que tu paraste? Onde é que tu quer que eu Não, continue o não. papo? Pode ir. A questão do crescimento, falou da questão do Bira, que te ajudou muito, o pessoal do voleibol. Pois é, E tu saiu do crescimento porque tu precisou assumir a supervisão do Educato, né? isso. Infelizmente não foi mais possível conciliar. Mas assim, cara, a minha passagem no crescimento foi incrível, incrível. Entendeu? É uma escola fantástica para trabalhar. Agora, por que que eu tive que tomar essa difícil decisão na época? Primeiro porque assumir uma supervisão era uma experiência profissional que seria interessante para mim. E, além de tudo, o Educato, eu tenho uma relação com o Educato de muita afinidade no que diz respeito a como é conduzida a educação nessa escola. Entendeu? E aí isso me fez pesar Entendi, entendi. sabe, priorizar o educator. Então, por isso eu estou lá há tantos anos. Entendeu? É, Porque além a do, gente além da... combina. ah, Desculpa, só para concluir, a não, gente, sim, sim. a gente combina de valores no que diz respeito à educação, que investir nos relacionamentos, sabe? E em determinada passagem da minha vida, eu tive a oportunidade, através de um outro mentor, esse do basquete, professor Hermínio Nina, uma vez nós tivemos a oportunidade de jantar com Vlamir Marques. Né? Olha que privilégio meu jantar com Vlamir Marques. Então a gente passou uma noite batendo papo. Eu, ainda garoto, professor Hermílio, né, que foi o atleta que foi e é a pessoa que é, como referência de esporte aqui no estado, e Vlamir Marques, só o melhor atleta do basquetebol brasileiro de todos os tempos. E nesse papo, o Vlamir, que é professor universitário, foi professor universitário, né, comentarista da ESPN Brasil, o Vlamir falou uma coisa muito legal que eu nunca esqueci. Ele disse o seguinte, gente, olha, o mais importante para trabalhar como técnico de base, que lida com crianças e adolescentes, é criar vínculos com essas crianças e adolescentes. Tá? É ser querido por eles. Entendeu? Então, o Educator acredita muito nessa proposta. E eu divido isso com o Educator. Educator Invictus. Então, é por isso que, ao longo da minha vida profissional, eu fui fazendo escolhas e permanecendo a minha trajetória sempre vinculada ao Educator. É mais ou menos isso. Tô vendo aí vários atletas da época do Dom Pedro entrando aí na live. Denison, tá aí, por exemplo. Tem alguns atletas teus também atuais também na live aí. Então, Marcelo, eu venho te acompanhando aí há bastante tempo, né? Nós que estamos militando aí nesse basquetebol. E na época do Dom Pedro, quando tu atuou, eu era atleta ainda, e aquela equipe que tu montou com Denis, Denison, é, esqueci o nome dele agora. Simão, Simão, isso. Salmão, Salmon. Túlio.
Túlio. Isso se a gente for pegar esse time hoje junto, jogasse uma equipe adulta, é um timaço. E é uma equipe que jogou junto praticamente a vida toda, né? Sim. E essa tua conversa, porque quem te acompanha, essa tua conversa com Hermílio e Vlamir, mudou e fez o direcionamento do teu trabalho, né? Até hoje tu trabalha dessa forma. Olha, Alesson, eu não sei se mudou. Na verdade, eu diria que apenas reafirmou algo que eu tenho como valores passados pela minha família, entendeu? Perfeito. É porque Então, como tu havia falado que tu era, quando no início da tua carreira, tu era um técnico adolescente, né? Treinando garotos, crianças, então eu acredito que um foi esse adulto docente. direcionamento que tu teve. Né? Adultocente, né? Sim, O termo. Então pois foi, é. foi, foi o que te direcionou realmente para o teu trabalho até hoje, principalmente com a base. Com certeza, cara. Eu acho assim, eu acho que ensinar um garoto a fazer bandeja, ensinar um garoto a fazer um arremesso, isso não é tão difícil. É lógico que basquete tem suas particularidades e que, em termos de motricidade, é bem complexo. Mas eu considero, fazendo uma relação de peso, que isso é a parte mais fácil do trabalho. O difícil é realmente você obter a confiança, não apenas dessas crianças e adolescentes, mas também das famílias. Sim. E eu acho que esse papel que nós, professores de basquete e de qualquer outro esporte, mas aqui a gente está falando de basquete, nessa realidade atual que nós vivemos, ela é fundamental. E ela faz toda a diferença, inclusive, no que diz respeito à obtenção de resultados. Porque eu costumo dizer o seguinte: para que você renda no seu trabalho, você precisa se sentir bem no local em que você está. Vou te dar um exemplo, o meu exemplo sobre essa situação. Eu saio de casa todos os dias pela manhã para o meu trabalho com o maior prazer, porque eu me sinto em casa no Educato, entendeu? Então eu consigo ali desenvolver aquilo que eu tenho de melhor como profissional e como pessoa, porque eu me sinto à vontade, eu me sinto querido, eu me sinto acolhido. Então o que acontece? O grande aspecto mais complexo da nossa profissão é fazer com que o nosso aluno se sinta confortável ao seu lado e que ele acredite em você. Ele, a família, toda essa comunidade escolar que nos envolve, confie naquilo que a gente está falando, que a gente está fazendo, porque a gente está trabalhando com o bem maior das famílias, que são seus filhos, né? Então, E isso que tu tá falando, hoje tu já colhe esses frutos, né? Hoje tu tem, por exemplo, já tem filhos de ex-atletas teus trabalhando contigo agora, né? pois é. Eu estava falando agora há pouco sobre vínculos, né? E a gente está falando sobre isso, e assim, eu tenho só a agradecer a Deus, porque uma coisa que eu acho que me machucaria muito seria sair na rua e cruzar caminhos com um atleta, às vezes no shopping, e esse cara desviar o trajeto dele para não falar comigo. Isso seria muito dolorido para mim. E na verdade acontece o inverso disso. Os meus atletas, a gente tem um relacionamento até hoje. Os caras hoje são pais de família, enfim, alguns são médicos, outros são promotores. E, enfim, foram por vários caminhos, mas esse vínculo permaneceu. E é interessante como a vida te propicia coisas que você não percebe o quão longe isso pode atingir. E no caso do que você citou agora, eu tive dois atletas, dois irmãos, o Salmon e o Simão, no Estão Colégio na Dom Pedro. live. Simão entrou agora Legal. na live. Simão e Saulo. Não só eles, mas Dona Simone também, Dona Simone também tá.
que é a mãe deles. Tem um monte de gente aí da família deles que eu já ouvi entrando, que eu já vi entrando. Pois é, e aí, cara, muitos anos depois, o filho dele, Caio, acabou sendo meu atleta e ano passado foi campeão dos Jogos Escolares Maranhenses e considerado o melhor atleta da categoria na competição. Até rapidinho aqui eu vou me levantar, Fique à porque vontade. ganhei de presente de aniversário dele uma foto aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Perfeito, tá mostrando sim, tranquilo. Pois é. Aqui tem dois homens bonitos, que sou eu e Caio. E tem o gordo do pai dele, né? Salmo, e que representa exatamente isso que nós estamos falando, cara, que é esse vínculo que a gente acaba criando com as famílias, né? E isso ganha uma dimensão que a gente não se dá conta. Verdade, é verdade. A gente não percebe, né? A gente percebe como tu falou. A dona Simone tá dizendo aí que Salmo é lindo. O que tu acha disso aí? Tem mãe que é cega, meu amigo. Então, voltando, a gente percebe, como tu falou, quando a gente olha um ex-atleta nosso, já família formada, profissionalmente já trabalhando, realizado, e a gente vai conversar sobre basquete e a gente se dá conta que o tempo passou, né? Nós fizemos um bom trabalho com aquelas pessoas e eles querem continuar esse trabalho através dos filhos, né? Isso é muito importante. E é aqui, a partir desse momento, a gente começa a falar do que realmente nos propomos a falar, que até agora nós tivemos um bom bate-papo, né? Que é sobre basquetebol de base. O basquetebol de base. Você que formou vários atletas, dentro desse teu trabalho de vários anos aí, tu começou com 20 anos de idade, todos esses atletas, qual foi a fórmula que tu utilizou, além da questão da credibilidade e da confiança que tu teve, tanto dos atletas quanto dos pais? E teve uma outra fórmula? Conta pra gente aí, que a gente quer saber, até eu. Alesson, na verdade, assim, não existe uma fórmula mágica, sabe? Ao longo dos anos, na verdade, eu te diria que eu fui me modificando. É lógico que a experiência faz com que você desprenda de menos energia para você, às vezes, conquistar mesmos resultados ou até melhores. Mas eu te diria que do início da minha carreira até hoje, algo que eu sempre apostei e que isso não mudou foi no trabalho, sabe? Sim, você entrar numa quadra consciente de que você precisa fazer com que o garoto aprenda a modalidade, sabe? Sim. E para isso, ele precisa saber jogar basquete, você precisa saber planejar. Essa foi, por exemplo, uma contribuição que esses meus tutores, como Bira, Magela, Carlinhos, me passaram. Mas que eu já executava isso desde garoto no Colégio Dom Pedro. Então, você fazer atitudes planejadas, você tem como mensurar o que funcionou e o que não funcionou. Porque está no papel. Então, se você não coloca isso como planejamento, você não consegue depois mensurar o que funcionou ou não. E aí, nesse processo de planejamento, uma das coisas que eu sempre priorizei, no que tange a parte técnica do basquete, eu sempre tive como ponto-chave das minhas equipes equipes tecnicamente boas, pelo menos essa era a intenção, né? Através de muito trabalho, você precisa trabalhar, você não pode entrar em quadra para fazer corpo mole, equipes tecnicamente boas e organizadas, sabe? Eu acho que o meu DNA do meu trabalho em todas as escolas pelas quais
as poucas escolas, na verdade, pelas quais eu já passei, foi trabalhar fundamentos, trabalhar a parte tática, mas não engessar o garoto, sabe? Eu acho que eu tenho 44 anos de idade e, assim, na minha geração, trabalhar parte tática era você decorar determinados movimentos de ataque e de defesa e simplesmente executar. Eu acho que o grande diferencial do atleta hoje é ele ter a capacidade de entender pensamento crítico que ele vai levar inclusive para fora de quadra. Sabe, assim, é você conseguir ter um atleta que entenda o jogo. Isso faz muita diferença. Então você trazer para o atleta o conhecimento do jogo, o entendimento e a capacidade de análise, isso é fundamental. Então, eu te diria que esses elementos de trabalho técnico, de fundamentos e de equipes organizadas com uma boa compreensão do que o jogo propicia, fazem parte até hoje dos meus trabalhos. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Ano passado, tu jogou a competição nacional escolar, não foi isso? Representando o Maranhão? Sim. O que tu observou dessas equipes lá fora? Você que saiu daqui ano passado, participou dessa competição. O que tu observa nessa situação do basquetebol de base, em termos gerais? Tu foi lá na categoria sub-14, não foi isso? Isso. Isso. Então, além do sub-14, que tu jogou, vivenciou de perto, pelo trabalho que tu acompanha a nível nacional, como é que tu observa esse basquetebol de base nosso hoje? Ele tem diferença do que tu iniciou lá na década de 90, lá 96, 97, 98, ou ele está melhor, ele precisa melhorar? Como é que tu vê o cenário hoje desse nosso basquete de base? Sim, legal a pergunta. Só para não deixar passar batido sobre essa questão do que eu trabalho, né? Essa fórmula do bolo aí, né? Uma coisa que também sempre caracterizou, eu não podia deixar de falar sobre isso, porque até mesmo às vezes você mesmo, a gente na beira de quadra sempre somos adversários bem leais. Uma coisa que eu acho que as pessoas sempre comentaram a respeito das minhas equipes foi a questão também de serem equipes aguerridas, né? E eu acho que eu tento passar essa minha característica para os meus alunos. Então, sabe, lutar pelo que ele quer. E por que eu estou falando isso? Porque há alguns anos atrás, e eu vou fazer uma relação do que você me perguntou. Só para que eu não perca. Sem problema, fica à vontade, fica à vontade. Alguns anos atrás, nós começamos a fazer alguns eventos, algumas competições, há uns 5, 6 anos atrás. E, batendo papo, eu era um dos que mais reclamava, né? De dizer assim, pô, essa geração, sabe? Eu desaprendi a ensinar basquete porque essa geração eu não estou conseguindo. Verdade. E, na verdade, quanto eu estava enganado, sabe? Porque cada geração ela tem suas qualidades e tem também as suas dificuldades. Então, o que faltava, não faltava para a geração, faltava para mim entender como desenvolver essa geração. Não faltava nada para eles, faltava alguma coisa para mim. E quando eu me dei conta disso, a gente tenho conseguido obter grandes resultados, né? Agora, sobre a competição nacional, primeiro dizer que foi uma experiência muito rica e que me fez ter uma série de análises a respeito do nosso trabalho aqui no estado do Maranhão. A princípio, eu poderia fazer uma análise e dizer o seguinte, tá tudo errado aqui, a gente conseguiu lá, Alesson, o 4º lugar. Certo?
E aí eu poderia dizer assim, não, tá tudo errado, lá eles são muito melhores do que nós. Mas vamos fazer aqui algumas análises importantes. O estado do Maranhão, ele já é meio norte, não Sim, é? sim, sim. Então, isso por si só, geograficamente, já nos coloca numa posição desfavorável. E isso é muito importante para aquilo que eu vou falar. Alguns estados ali mais próximos, como Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas e Pernambuco, eles têm um diferencial que é a possibilidade de estar fazendo intercâmbios entre os estados constantemente. Tá? E isso faz com que eles cresçam. Apesar que eu acho que nós temos aspectos positivos acima deles. Conversando com os técnicos dessas equipes que representaram esses estados, Alesson, eles foram quase que unânimes sobre a competição estadual dentro do seu estado, de ter sido muito pobre. Vou te dar um exemplo. Alagoas, a equipe campeã de Alagoas, para ser o campeão do estado, fez uma melhor de 3 só. Só tinham 2 equipes. E o que acontece? Beleza. Pernambuco, a final do estadual, Pernambuco foi o campeão. E aí depois ele subiu para o nacional. Pernambuco, a final do estadual, a equipe dele venceu na final, que também tinham 2 ou 3 equipes, venceu o adversário na final por 80 pontos de diferença. Então, o que acontece assim, o próprio feminino lá, o sub-14, que a técnica, Alesson, era a Adrianinha, seleção brasileira. Sim, tá com um projeto muito bom lá em Recife. Sim, pois é. O que acontece é que, de certa forma, eu não sei até que ponto o que ocorre nesses estados é positivo. Pelo seguinte, nesses estados que eu acabei de te citar, são sempre as mesmas escolas que vão representar os seus estados. Porque as outras escolas, elas não têm força mediante essas. Entendeu? E mostra que existe um trabalho muito forte especificamente nessas escolas, mas não necessariamente nos estados. E nesse sentido, eu acho que a gente está bem à frente, até pelo próprio trabalho da Federação Maranhense nos últimos anos, com essa nova presidência, e de que você faz parte do quadro. E assim, como eu sou cearense, eu sou um cara muito ácido nas minhas críticas. Isso faz parte do cearense, viu? Você vê aí pelo candidato Ciro Gomes. Mas, de qualquer forma, assim, eu sempre sou um cara de críticas muito ácidas, inclusive à federação. Mas eu tenho falado com muito respeito do trabalho que tem sido feito pela federação no que diz respeito a interiorizar o esporte, a nossa modalidade, e fazer com que se massifique. Porque eu acho, Alessio, que a grande sacada para qualquer modalidade é a massificação. Então, nesses estados que a gente enfrentou no GEBS, são equipes fortes, no entanto, o esporte não é forte no seu estado. Tu consegue compreender a diferença entre as coisas? Sim, sim, isso é até uma condição, Marcelo, que o professor Shampoo também tá na live aí, e nas lives que foram feitas aí com alguns técnicos na região do Nordeste, o professor Carlos Magno também fez uma com o professor Marcelo Berro, a discussão estava muito em cima disso, do que o Nordeste, né, foram feitas lives com todos os representantes de estado, todos os técnicos que representavam o seu estado, né? E foi unânime em falar isso. A questão do Nordeste, nós temos essa dificuldade. Nós estamos no mapa, a nível de Nordeste, lá em cima, né? Então a gente está mais perto do Piauí, que também briga para ter um basquete, uma organização, um pouco mais próximo do Ceará.
e estamos longe da outra região. No tanto que a Copa Nordeste, 2 anos atrás, ela foi dividida em grupo A e grupo B, por essa questão geográfica, né? Então, Sim. nós jogaremos com a Paraíba, o Ceará e o Piauí. Então, era 4 estados para um lado e os outros que sobraram na outra chave. Então, fica complexo o trabalho de intercâmbio nosso, Maranhão, como tu falou, eles lá, que estão mais lá embaixo no mapa, eles têm uma proximidade muito grande, porque são estados que estão ali pertinho, então fica mais fácil. Só que em todo o Nordeste existe essa dificuldade, né? Em todo o Nordeste existe essa dificuldade de você ter uma escolinha, de ter um trabalho, de ter uma quadra. Então, eles foram unânimes em falar dessa necessidade. E isso, nós estamos falando do masculino. Agora, tu imagina o feminino como é que é, né? Então, eles falam que tem competição em Alagoas, como tu falou, com 3 equipes. Vai jogar o quê? Melhor de 3 partidas, melhor de 2 partidas para tirar o campeão. Então não tem a rodagem, não joga tanto, né? A nível Sim. escola porque é complicado. E a gente já tem uma certa facilidade, nós hoje, e aí daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto, sobre essa questão desses jogos, desse intercâmbio que está acontecendo, né? Então é um pouco Pois é. preocupante para a gente, mas estamos fazendo. Mas continue, pode falar. Não, então, assim, são coisas um pouco distintas. Eu acho que, por exemplo, Pernambuco tem esse projeto dessa escola que nós enfrentamos na semifinal, e que, assim, garotos de 14 anos, eles tinham 4 garotos acima de 1,90, um com 2,3, Caramba. né? E, assim, o armador era mais alto do que meu pivô. Mas, em contrapartida, a equipe fortíssima, organizada, fisicamente excelente o nível, sabe? Não tenho o que falar. Mas, ao mesmo tempo, no estado em si, o esporte é pobre. Tanto é, Alessio, por que essa equipe de Pernambuco é forte? Ele concentrou todos os melhores atletas do estado ou da capital numa escola só, porque é um projeto, e aí conseguiu isso. Não é? Conseguiu isso. Uma equipe realmente muito forte. Mas, em contrapartida, e nós já vivemos essa realidade aqui no nosso estado, de quando você tem uma equipe, por exemplo, através de bolsas, em que ela se consolida como a mais forte, inclusive enfraquecendo as outras, retirando seus atletas, a modalidade perde com isso. Sim. Porque o que acontece? Qual é o garoto ou a garota que vai querer entrar em quadra, ou o pai dessas crianças que vai querer que o filho entre em quadra para perder de 140-0? Então, tem algumas questões que a gente precisa fazer essa avaliação. O nível técnico das escolas que ficaram à nossa frente muito alto, no entanto, o esporte não tão forte assim, a modalidade não tão forte assim no que diz respeito à massificação do esporte dentro desses estados. O que tem são ações individuais e pontuais. A própria equipe de Pernambuco, para se fortalecer, ela vinha jogando, Alessandro, contra as equipes da Argentina e do Uruguai, em competições que eles vinham desenvolvendo lá. Entendeu? Então, eu acho que a nossa experiência com o Educator Invictus, que foi para lá, com a equipe sub-14, foi uma experiência, nós ficamos em 4º lugar. O meu grande medo era não conseguir chegar até o último dia da competição. Esse era o nosso foco. Porque se você perde os jogos da fase de classificação, você fica lá 3 dias sem fazer nada. Né? Então, o que eu queria? Eu queria classificar para poder ter a experiência de jogar mais jogos difíceis. Eu queria muito jogar contra Pernambuco. Por quê? O que faz com que o ser humano melhore, o ser humano ele melhora realmente na dificuldade. E, por exemplo, apesar de a gente ter perdido para Pernambuco, eu acho que foi um dos nossos melhores jogos, porque os meninos entraram em quadra mais ou menos como aquele cavalo solto, sabe? Que corre mais porque corre livre. Sim. Porque eles não estavam com um compromisso de vencer e jogaram solto, jogaram bem. Falando em Caio, ele fez um grande jogo nesse dia, um grande jogo.
Então, eu acho que no que diz respeito à massificação do esporte, o nosso estado não perde para nenhum outro desses estados. Eu digo até que está à frente. Porque a Bom, federação vem fazendo muito bem o seu trabalho. É lógico que tu sabe muito bem, como eu falei, eu sou um crítico muito ácido, tenho as minhas reticências, mas tenho gostado muito e ficado feliz como técnico de basquete do que vocês têm apresentado na sua maior parte. Então, nesse sentido da massificação, a própria Secretaria de Estado faz uns jogos, apesar de todos os problemas, faz jogos interessantes. A gente consegue jogar de uma forma satisfatória, sabe? E então nós conseguimos lá fazer bons jogos, conseguimos nos classificar na Bacia das Almas, cara, com uma cesta no último segundo, numa movimentação que a gente pediu um tempo lá para fazer uma movimentação de situação especial do jogo de batida de lateral. A gente estava perdendo por 1 ponto. E lá a jogada acabou dando certinho, que é uma coisa que a gente já tem muito treinada, e o moleque meteu a bola, faltando ali 20 segundos. E aí, com essa vitória, nós conseguimos nos classificar para ficar entre os 4 melhores. Então a experiência foi incrível, ver como é que está o basquetebol lá fora, mas também no sentido de a gente tentar fazer uma reflexão sobre os porquês que a gente não conseguiu ficar em primeiro lugar. Entendeu? O fato, Alesson, é que não ter ficado em primeiro lugar não significa dizer que aqui a gente está terra arrasada. Pelo contrário, a gente está seguindo uma caminhada, sabe assim, muito positiva. Agora, estamos num processo de amadurecimento. Tem muita coisa que pode ser melhorada, não é? E eu acho que um dos pontos é a gente tentar, de alguma forma, trazer mais esse intercâmbio com outros estados. O Pará tem um basquetebol muito bom, o Ceará também. É importante que a gente faça mais jogos com esses estados, porque a gente vai conseguir, sabe assim, abrir os horizontes e começar a entender, até para que o garoto ele consiga sair da sua zona de conforto, sabe? Ele perceber que ele precisa treinar mais, ele precisa se esforçar mais na questão física, e em vários outros aspectos, para que ele consiga se desenvolver e a gente ter equipes melhores aqui. tu acha que tu já vem há algum tempo fazendo intercâmbio, né? Vai sempre aqui em Imperatriz, do sul do Maranhão, que tem uma rodagem muito grande com equipes do Pará, do interior do Pará, ali naquela região próxima, também na região do Tocantins. Tu acha que esse intercâmbio que tu fez durante esse tempo aí, antes de tu ir para o brasileiro, para o regional, tu acha que tua equipe cresceu com esse intercâmbio lá? Esse intercâmbio fez com que teus atletas mudassem a visão e conseguissem realmente entender o jogo que eles precisavam, porque quando a gente está só aqui no Maranhão, só jogando aqui com equipes que nós já conhecemos aqui, nós temos um padrão de jogo. E quando a gente sai para jogar com equipes que a gente não conhece, né, que a gente não sabe o que vai encontrar pela frente, é uma outra visão. Tu acha que os atletas aproveitaram bastante esse intercâmbio? Alesson, eu não acho, eu tenho certeza, sabe? Certeza absoluta. E aí eu posso te provar com dados, com informações. Mas primeiro te dizer que, assim, essas viagens, elas são muito mais ricas do que necessariamente apenas o que diz respeito à quadra. Essas viagens, elas fazem com que os nossos vínculos se fortaleçam com as famílias que confiam esses garotos nas nossas mãos. Na última viagem, ano passado, eu viajei com 40 alunos. Entendeu? Então, assim, é uma responsabilidade enorme. Até o pai de um aluno meu dizia assim, cara, tu é muito corajoso de viajar com tanto menino assim sob tua responsabilidade. Mas o fato é que não é lógico que exige coragem, mas
volto a ser chato, mas o Educator me propicia uma estrutura que me dá segurança para fazer isso. Então, essas viagens, elas têm sido fundamentais. Eu tenho, nos últimos 3 anos, feito essas viagens. E nos últimos 3 ou 4 anos. E elas são fundamentais para o intercâmbio com essas escolas de Imperatriz, que também jogam com escolas do Tocantins e do Pará, e aí trazem essa experiência para a gente, tá? E no que diz respeito também a esses vínculos. E o que acontece? Eu vou te dar um exemplo do Gêmeos do ano passado, o Sub-14. E o Sub-17 também. No Sub-14, nós enfrentamos na quarta de final uma equipe muito forte de Imperatriz. Se eu não me engano, foi o Artseb. O Artseb, professor Senna. Que amanhã fará live. Isso, amanhã nós vamos falar desse basquete do Sul. Meu grande amigo Senna, que nos recebe lá com muito carinho, cara. Um cara incrível, sabe? Enfim, quando nós vamos para lá, nós jogamos com as equipes do Artseb, a equipe do Colégio Militar, e a quarta de final do GM Sub-14 esse ano foi contra o Artseb. Só que coincidiu de jogar no mesmo dia e horário, praticamente, eu estar no Costa Rodrigues com o Sub-17. E aí os horários meio que coincidiram. Eu estava jogando, inclusive, contra outra equipe de Imperatriz, o Dom Bosco, que acabou sendo campeão. No Sub-17. Professor Erivaldo. Do professor Erivaldo. E o que acontece? Quando eu cheguei no Paulo Leite para tentar comandar, pelo menos o final do jogo, o jogo já tinha acabado, eles já estavam gritando Educator no meio da quadra e tinham vencido o jogo com uma certa tranquilidade. Já tinham enfrentado o Artseb na Copa Artseb, então isso nos deu a possibilidade de saber o que nós iríamos enfrentar e que fórmula nós teríamos para anular as suas qualidades. Então eles conseguiram fazer isso, inclusive sem minha presença. Então, olha a importância de ter tido esse intercâmbio, inclusive nesse sentido. E nosso próprio jogo também do Sub-17, nós enfrentamos o que eu considero a equipe mais forte do estado no Sub-17 ano passado, que foi o Dom Bosco, que acabou sendo realmente campeão. Nós perdemos para eles no detalhe. Nós o tínhamos enfrentado na Copa Artseb, tínhamos perdido por poucos pontos, e aqui nós estávamos com a vitória nas mãos, faltando ali 2 segundos, 3 segundos. Acabou acontecendo alguns percalços ali que fazem parte do processo de aprendizagem. A gente deixou ali fugir a vitória no tempo normal de jogo, fomos para a prorrogação com a moral um pouco baixa e eles acabaram aproveitando isso. Então, esse intercâmbio com Imperatriz, ele tem sido uma das chaves do sucesso do basquetebol do Educator. Entendeu? Porque ele traz uma experiência muito mais rica do que necessariamente apenas a quadra. E falando só em quadra, jogar contra essas equipes de Imperatriz é importantíssimo se você quiser obter resultado. Porque os caras têm equipes muito fortes, muito organizadas e muito nas mãos deles. Sabe? Eu vi, por exemplo, equipes de Chapadinha, equipe de Miranda do Norte, jogando aqui, apresentando um basquetebol muito gostoso de ver. Sabe? E no feminino, no masculino, no infantil, no sub-17. Então, uma das chaves do sucesso, de fato, é esse intercâmbio. E, infelizmente, nem todas as escolas têm essa liberdade de fazer isso. Sabe? Eu poderia, de forma egoísta, te dizer o seguinte: graças a Deus, porque então, nesse sentido, eu levo vantagem, porque a minha escola me dá muita liberdade de atuação. Mas a verdade é que eu gostaria muito de que, quando eu saísse daqui para viajar para a Imperatriz, outras equipes me acompanhassem. Porque, cara, quando cresce um, crescem todos.
Sabe? Essa Exatamente. coisa do basquete de uma equipe só, sabe? Essa coisa já passou, cara. Essa coisa passou. Então, eu acho que, para o bem da nossa modalidade, o crescimento lá estando com a Lesson bem, é bom para a Ducato. Eu, particularmente, cresci como técnico querendo vencer as equipes do Dom Bosco, do professor Carlos Tinoco. Sabe? Aquilo me alimentava muito. Sabe? Eu queria vencer ele, porque eu achava ele o técnico referência. Então, assim, quanto mais intercâmbio e quanto mais escolas participarem desse intercâmbio, Alesson, é bom para todos nós, cara. Beleza. Isso, como tu falou, esse intercâmbio ele foi bem positivo em todos os sentidos para ti, porque te Sim, todos. preparou para essa competição regional, né? Tu conseguiu levar a tua equipe até o último dia da competição, chegando em quarto lugar, preparando a tua equipe e mostrando, como tu falou no início, mostrando o teu DNA, que é o DNA da equipe, a equipe assume isso, né? Essa questão de ser uma equipe aguerrida, uma equipe que quer vencer o tempo inteiro. Tu observou dentro dessa competição que as equipes de Imperatriz, pelo fato de estarem nessa região tocantina aí e fazerem bastante intercâmbio com esses outros estados, o Pará, o Tocantins, que estão ali próximos, mostram uma organização e essa organização tu trabalhou contra eles, né, nesse intercâmbio e isso te ajudou muito a nível nacional, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu achas que dentro dessa organização, estamos falando de sub-14, né? Como é que a gente pode ou como é que tu vê hoje a nossa base aqui no Maranhão? Fazendo uma visualização geral, não somente escola, mas Maranhão, São Luís, tu falou ainda há pouco sobre o trabalho que a federação está fazendo a nível de interior, e esses frutos já estão sendo colhidos tanto a nível de equipes, né, equipes fora da escola e equipes dentro da escola, né, como você citou aí, a equipe de Chapadinha, equipe de Miranda, né, que vieram jogar aí tanto no masculino quanto no feminino. Então, o que a gente poderia hoje estar fazendo, e dentro dessa tua análise, estar fazendo para que a gente pudesse melhorar essa nossa base? Essa nossa base ela deveria acontecer hoje, como em algumas escolas acontece, em alguns estados acontece ali com 6 anos de idade, ou a gente pode começar isso um pouquinho mais tarde? O que tu acha? Olha, eu estava vendo a live do. Aliás, antes de falar isso, só dizer o seguinte, gente, eu sou velho, então eu não estou conseguindo conversar contigo e tentar ler os comentários. Então, se alguém está me fazendo alguma pergunta, Alesson, tu toma Eu tô conta olhando disso. aqui. Eu tô vendo aqui, não se preocupe não. Tô só vendo Eu aqui já a galera consegui. falando aqui sobre as tuas colocações, que tá correto mesmo. É Espirro, que fez a live com a gente na terça-feira, falou que o caminho é esse mesmo, fazer bastante intercâmbio e trabalhar com a base. Só lembrando, rapidamente, que se a live cair, a gente levanta ela daqui a pouco de novo, tá? A gente volta para cá, porque ela deve estar para cair já, tá bom? Vou até dar uma olhadinha aqui. Pode seguir. Tá. Cara, sobre isso, o que eu posso te falar é o seguinte, Alesson. Não existe uma fórmula, né? Como eu já acabei de dizer, sabe? Isso. Eu queria muito ter a fórmula mágica, mas infelizmente não tem. Porque, na verdade, o que eu acho cada técnico tem as suas crenças e ele vai investir naquilo. Eu acho que o grande diferencial é fazer com que o seu aluno acredite naquilo junto com você. Isso é um ponto importante. Mas um outro ponto fundamental, cara, é a gente conseguir fazer com que os técnicos cada vez mais obtenham mais conhecimento. Sabe? Eu acho que quanto mais a gente trouxer formação para todos nós técnicos, isso vai se refletir em quadra com nossos alunos. Então, sabe, conseguir, e isso o voleibol traz como qualidade para o basquete, para o voleibol nacional, né? Tem o técnico nível 1, técnico nível 2. O basquetebol está engatinhando nesse processo aí. Inclusive, Então, o aqui que nós acontece? paramos, né? Aqui nós Sim. paramos. Infelizmente, a Escola Nacional de Técnicos parou.
Pois é. A gente sabe os motivos disso, né? Agora sim, o que eu estava te falando, o que acontece é que para que o basquetebol dessas categorias, eu acho que para que ele consiga permanecer dando certo e galgando degraus, eu acho que um ponto fundamental é a formação dos professores. Porque não necessariamente as faculdades conseguem te trazer esse nível de conhecimento aprofundado nas modalidades para que tu consiga desenvolver o esporte de base, mas que consiga ser competitivo. Entendeu? Porque isso requer a busca do cara de conhecimento, ele correr atrás. Mas eu acho que a gente, com federação, Secretaria de Esportes, eu já falei inclusive isso com Rosana Mota, que precisa trazer mais gente para estar fazendo a formação dos professores. Cara, eu acho assim, nós professores, nós somos a base disso tudo, sabe? Se você tem um professor que tem, todos nós temos as nossas limitações, mas se você é um professor de conhecimento raso, isso vai se projetar no seu grupo de alunos. Agora, se você é um professor com uma capacidade já mais avançada, com um entendimento de basquete mais aprofundado, isso vai se refletir da mesma forma, só que positivamente. Então, eu acho que esse é um aspecto que precisa ser atacado, sabe? Melhorar a qualificação dos professores. Esse é um ponto. Isso eu não posso deixar de falar que existem particularidades na atuação de cada professor. Existem escolas que... Tem um colega nosso, inclusive, que faz parte da Liga Escolar de Basquete, que sempre se reclama das dificuldades que ele tem de convencimento de uma série de ações que ele quer colocar na escola, mas não consegue porque a escola veta. Então, é importante que a escola que tenha o esporte na sua grade curricular, que ela consiga ouvir o seu profissional, sabe? Que ela dê voz a ele para que o esporte ocorra da forma como deve ocorrer. Então, você ter nessas instituições pessoas que dão liberdade para os profissionais conseguirem desenvolver o seu trabalho, faz muita diferença também dentro da quadra. Entendeu? Entendi. Agora, mediante tudo isso, eu volto a dizer, eu acho que o basquetebol maranhense apresenta um ótimo nível, cara. No Sub-14, que a gente está discutindo sobre essa categoria, eu vi os Gêmeos do ano passado, a Liga Escolar, que eu fui campeão dos Gêmeos com o Educator, mas perdi a final da Liga Escolar para uma escola da professora Selma. Não é? Perdi a final da Liga Escolar para um time fortíssimo dela. E o que eu quero te dizer é que o nível de competição entre essas equipes, ela está muito parelha. Se você não fizer o seu melhor, você perde. Então, nós tivemos no infantil desse ano um nível muito legal, cara. O colégio, o Reino Infantil, né, com toda a estrutura que tem, a escola de Selma, que me foge o nome agora. Cefran. Isso, Cefran, com uma equipe incrível, sabe? Enfim, as equipes de Imperatriz muito fortes, o Colégio Crescimento sempre com as suas equipes competitivas, a gente sempre cruzando caminho nas competições. Educato e Crescimento o tempo inteiro brigando aí por uma vaga. Pois é. Então, eu acho que está no caminho certo, mas tem coisas aí que a gente pode melhorar implantando nas escolas. E a gente precisa jogar cada vez mais, cara. Sabe? Pode falar. Uma das coisas que eu acho fundamental, Alessa, é você criar um calendário. Porque a gente estava falando, você falou agora há pouco aí, sobre algumas das características que as minhas equipes têm. E eu acho que, assim, existem 3 características chaves das equipes do Educator. O primeiro deles, assim, eu acho que é o relacionamento, sabe? Assim, as equipes do Educator, elas criam um vínculo muito forte de família.
Então, esses garotos e garotas, eles fazem, não são direcionados por mim, cara. Isso é direcionado por eles. Por isso que eu te digo que essa geração é uma geração incrível. É uma geração da aceitação. Então, nós temos diferentes perfis nos nossos grupos de basquete. Mas esses meninos, Alessio, se reúnem constantemente, 40, 50 meninos e meninas, nos seus condomínios para jogar e me convidam para ir para lá. Então, vira uma grande festa. Se reúnem 50 num sábado, num domingo ou nas férias, e aí compram 50 pizzas e vão jogar basquete um dia inteiro, depois tomar banho de piscina. Então, o Basquete Educato tem essa questão dos relacionamentos, de vínculos e valores. Essa é uma marca. A outra questão é a organização. São equipes sempre organizadas, né? Equipes organizadas. E uma coisa fundamental que eu tenho visto, que tem feito cada vez mais a diferença, é a intensidade. Inclusive, essas equipes que vêm do interior, vêm com esse DNA da intensidade. Muito Recentemente, a equipe do feminino Santos Dumont me chamou muito a atenção. Porque, assim, as meninas adversárias delas não conseguiam respirar, cara. As meninas do Santos Dumont marcando individual, quadra todo, o tempo todo. Então, aqui, às vezes, a gente se habitua um pouquinho naquela coisa só do 2-1-2. Inclusive, eu fui contra, no que diz respeito a nível nacional, quando voltou a marcar por zona, poder marcar por zona na categoria infantil. E a intensidade é uma das características das minhas equipes, mas é uma coisa que tem feito a diferença para quem aposta nisso. Entendeu? Tanto que nós do Educato, no ano de 2020, infelizmente, mediante a pandemia, deu uma quebrada. Mas, enfim, já está instaurado, que é um preparador físico. Eu não tomo mais a conta da preparação física das minhas equipes de competição. Hoje existe um professor Igor, responsável pela preparação física, porque intensidade é algo que tem feito a diferença. Né? Algo que tem feito a diferença ao longo das competições. E essas equipes de Imperatriz vêm com essa característica. Não só de Imperatriz, do interior de forma geral. Mas as de Imperatriz muito forte. A própria equipe do Odask, o Odask, ele se funde ali com o... Lembra, Alessio, que eu tenho memória péssima para nomes. O Sintra. Inclusive o pessoal está falando aqui da live que o Odask está trabalhando com vários atletas aí. Esses atletas, como são de várias escolas, né, vai fortalecendo as escolas aí, porque eles jogam tanto no clube quanto na escola. Sim. Então, assim, essa equipe, por exemplo, do Odask, ela tem uma característica legal de um nível de intensidade muito forte. E isso causa um desconforto muito grande, sabe? A minha equipe, que foi campeã ano passado no infantil e que também foi campeã no Sub-15 da Olimpíada Sesc, tinha como marca registrada essa defesa muito agressiva, com muita intensidade, tirando o adversário da sua zona de conforto. Então, por isso a gente acabou conseguindo alguns resultados. Mas eu fugi um pouco daquilo que tu tinha me perguntado. Me ajuda? Não. Tu respondeu sim. Foi a questão do desenvolvimento do trabalho de base, né? Eu perguntei se tu era a favor desse trabalho começar desde ali dos 5, 6 anos, como algumas escolas já fazem, ou um pouco mais para frente, 10 anos, né? Ótimo. E aí, sobre essa questão de quando iniciar, eu acho assim, também não acho que tem uma fórmula mágica, mas eu comungo da ideia de que quanto mais cedo, melhor. Desde que você não corra riscos naquela questão de desgastar o garoto precocemente, sem quebrar etapas, sabe? Sem colocar o garoto a um nível de competição desnecessário em determinadas faixas etárias. Sabe? Um nível de cobrança exagerado. Isso é importante estar sempre segurando um pouco, às vezes, o ímpeto dos pais que querem que aquele garoto só vença e, às vezes, ele aprende muito mais perdendo do que vencendo. Então, se pode começar aos 6 anos de idade, e a escola oferece essa estrutura, porque não dá para colocar um garoto de 6 anos para arremessar no aro de 3 e 5, né? Verdade. Você vai tirar o elemento mais prazeroso do jogo, que é fazer cesta.
Então, se a sua escola te oferece estrutura para que você trabalhe com uma faixa etária de 6 anos, é ótimo, entendeu? Porque aí você vai criar a cultura do basquetebol dentro da sua escola já desde as fases iniciais. Mas isso não significa dizer que uma escola que tem alunos apenas a partir dos 10 anos não vai obter êxito também. Então, Beleza. depende muito de como a coisa é conduzida. Marcelo, antes de cair o sinal, eu vou verificar aqui na live que algumas pessoas comentaram, né? Por exemplo, professor Shampoo, né? Lá de Alagoas, ele está colocando aqui, você falou a questão da formação dos técnicos, né? Então ele colocou aqui que seria importante que cada região e estado tivesse uma escola para propor diretrizes. Cada estado tivesse a sua característica, a sua organização, tivesse a sua escola, vamos dizer, escola de técnicos, né? Sim. Professor Carlos Maio está dizendo aqui com relação a isso também. Vamos trabalhar essa ideia, né? Diz que ele tem uma ideia também no fundo do baú aí para falar sobre isso, né? Raquel Bom, está falando sobre a questão de projetos, né? Burocracia da Secretaria de Esportes, que ela também é a favor dessa proposta de ter, mas existe uma questão burocrática que a gente sabe que precisa ter uma organização bem antecipada, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Daniel está colocando aqui que a gente precisa fazer clínica, né, com os nossos atletas, né? Quem mais? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver mais. Quem mais está falando aqui? Deixa eu ver. Vou pegar aqui meu carregador, que meu celular está quase descarregando aqui. Certo? Vamos lá. Marta, deixa eu ver aqui. Fernando. Tá falando, Fernando de Caxias, né? Tá falando que em Caxias ainda coloca em prática o que ele aprendeu com seus professores. Isso tem mais de 15 anos, né? Professor Marco a Carvalho. Raquel, Alessio, Oi. a Raquel está falando aqui, ela pergunta, professor Marcelo, o que acha das escolas que reclamam e equipes, e quando tem competição, se recusam de participar dos eventos? Pois Tá. de fato, eu volto a dizer, eu sou cearense e sou crítico ácido nas coisas que eu falo. Então, às vezes eu incomodo muito as pessoas com isso. E, mas é porque, assim, eu costumo dizer o seguinte, que eu não ataco pessoas, eu ataco problemas. Eu coloco o problema na mesa e a gente vai discutir o problema. Então, não dá, Raquel, para você ficar reclamando das mesmas coisas que você reclamava 10 anos atrás. Sabe? O que eu digo, esses técnicos que permanecem sempre falando sobre isso, minha equipe não joga, e que quando aparecem as competições, ele não coloca, não inscreve nas competições, inclusive muitas dessas competições grátis. Eu participo da Olimpíada Sesc, Alessio, não é à toa só. É porque é uma competição que não gera ônus nenhum para o pai da escola. Porque, Alessio, você como professor de base, você precisa pensar nesse aspecto também. Porque tudo gera ônus para o pai. Com certeza. Sabe? Então, o que acontece? Eu participo da Olimpíada Sesc e virou referência, faz parte do nosso calendário. A gente tem aí 5 ou 6 competições que nós participamos ao longo do ano. Por que não participar da Olimpíada Sesc se você não tem custo algum para o pai? Sabe? É preciso participar, porque ganha o seu aluno. A gente montou a semente da Liga Escolar de Basquetebol numa discussão, eu, você e creio que o professor Carlos Magno. Isso. E essa semente germinou. E que, na verdade, assim, vamos dar a César o que é de César, tá, Alex? Eu participei da germinação da ideia, da ideia, mas o grande responsável pela Liga Escolar tomar a cara que tomou é você. Porque você que realmente assume todas as responsabilidades. Então, a Liga Escolar, por exemplo, é uma competição barata. Porque uma das coisas que a gente colocou e que eu sempre fiz questão é que nós precisássemos ter calendário, mas também um calendário acessível para a realidade financeira de todos. Marcelo, nós temos 20 segundos. Vai cair e a gente volta, tá? Pode continuar falando. Pois é, então, você colocar para jogar é fundamental. E existem competições, sim,
acessíveis no que diz respeito à questão financeira. Eu até entendo das dificuldades quando você não... Eu gostaria de participar de mais competições,